Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre mais um importantíssimo pensador da assim conhecida Escola de Frankfurt, o Instituto de Pesquisa Social. Me refiro a Theodor Adorno. Nasce em 1903 e falece em 1969. Ele foi filósofo, sociólogo, musicólogo e compositor. Também judeu e alemão. Ele nasce na cidade de Frankfurt e vem a falecer na Suíça. Estudou nas universidades de Frankfurt e Viena. É um dos fundadores do Instituto de Pesquisa Social, que é o nome real da Escola de Frankfurt. Escola de Frankfurt é um apelido dado no decorrer da década de 50. Em 1933, ele sai de Frankfurt em virtude da ascensão do nazismo, lembra? Ele era comunista, tá? E também judeu, imagina, tá? Não podia ficar ali, convivência com os nazistas não seria possível. E o Instituto também sai, pelo mesmo motivo. O Instituto era basicamente formado por judeus, tá? E era uma vertente marxista. Podia ficar ali, não, gente? Então, sai em 1933 da cidade de Frankfurt, roda alguns países, tá? Ali pela Europa mesmo, e em 1938 chega aos Estados Unidos da América do Norte, onde ele se choca com a realidade capitalista norte-americana. Em 1949, o Adorno retorna à cidade de Frankfurt, juntamente com o Instituto. Ele agora passa a ser diretor do mesmo. Tá? Dentre as suas principais obras, porque há várias obras do Adorno, a gente pode citar Minima Moralia, de 1944 a 1947. Tá? Vocês vão encontrar com a data, geralmente, de 1951, da publicação. Dialética Negativa, de 1966, uma de suas principais obras, e Dialética do Esclarecimento, que vocês também vão encontrar com o nome de Dialética do Iluminismo, de 1947. Dialética Negativa, tá, como eu falei, é uma das principais obras do Adorno. Ele apresenta a dialética como o motivo central de toda especulação filosófica. Não é pouca coisa, não? A dialética é uma autocrítica à própria filosofia. E a dialética negativa, ela há de buscar romper a pretensão de totalidade da nossa consciência. Né? Há de romper com a tendência da consciência para a totalidade. Em dialética negativa, nós temos uma dialética da contradição, aonde o foco é a negatividade. Nós temos uma crítica a todo o sistema filosófico e possui um caráter assistemático. Aliás, eu posso até dizer que o Theodor Adorno é um filósofo assistemático. Tá? Não há um sistema ali presente no Adorno. Tá? A razão dialética, ela deve ser crítica. Um outro conceito muito forte, muito importante em Theodor Adorno é o da indústria cultural. E vamos destacar que indústria cultural é diferente de cultura de massa. O Adorno, como também o Horkheimer, não gostavam do termo cultura de massa. Não, porque cultura de massa dava a impressão que trata-se de uma cultura que surge do povo, que emana do povo naturalmente. E não, é uma indústria, essa cultura é imposta, tá? Por meio de uma indústria cultural. Então essa indústria cultural, ela destina-se ao lucro de uma sociedade consumista. A cultura de massa, por sua vez, tá? O uso deste conceito, ele dá a entender algo que seria do interesse dos produtores da indústria cultural. Tá?
o que seria isto? Que estaria dando a entender por meio do conceito cultura de massa? É que se trata, tá, de uma cultura que surge espontaneamente do povo. Tá? Mas isso, segundo o Adorno e também o Horkheimer, não é verdade. Tá? Há uma relação que não é horizontal, é uma relação vertical. Os criadores adaptam o produto ao gosto do povo. Como também hão de determinar este gosto, tá, e o consumo desses produtos. A indústria cultural, ela reduz todos nós, dentro da sociedade, à condição ou de empregados desta indústria cultural, ou de consumidores. O próprio artista, o produtor da obra, ele passa a ser um empregado, ele está na condição de empregado dessa indústria cultural. Tá? E você que senta para assistir um filme no cinema, ou uma novela na televisão, você é consumidor de um produto que lhe é vendido por essa indústria cultural. Então a arte, ela perde seu caráter de unicidade, de ser algo único produzido por um artista. Não. Passamos a entrar na reprodutibilidade. Ou seja, uma obra, ela passa a ter várias e várias e várias cópias. A indústria cultural, ela tem como objetivo ser a portadora da ideologia dominante, proporcionando sentido a todo o conjunto do sistema social, sistema capitalista. Esta indústria cultural, tá, ela transforma tudo, tá, em negócio. E venda. Tá? Ela vende a arte como algo padronizado, tudo igualzinho. Esta mesma indústria cultural há de atuar de um modo sistemático e programado para explorar os bens culturais. A indústria cultural, ela pega, tá, tanto a arte produzida por uma elite intelectual, tanto a arte popular, o folclore, tá? Então mistura a arte erudita com as tradições populares para proporcionar um produto vendável, tá? Que ao mesmo tempo que ele é aceito pela população, gerando lucro, ele também visa a manipular a consciência das massas, impedindo a emancipação, a independência, a consciência de classe, enquanto oprimidos destas mesmas massas populacionais. Então, para você entender o pensamento de Theodor Adorno, é muito importante você conhecer e você entender, tá, as noções de teoria crítica, indústria cultural e também dialética negativa. Gente, se você está gostando aqui do nosso vídeo, deixa o seu comentário, quero saber a sua opinião e se inscreve aí no canal caso não seja inscrito. Segundo o pensamento de Adorno, em uma sociedade capitalista, a obra de arte, ela perde o seu potencial crítico e de contestação, ao ser diluída e padronizada para ser vendida meramente como mercadoria, que vai gerar lucro. Tá? O Adorno há de trabalhar com os conceitos de teoria crítica e teoria tradicional. Isso vai aparecer no livro Dialética do Esclarecimento, ou Dialética do Iluminismo, de 1947, que ele escreve junto com o Horkheimer. Ele há de questionar o pensamento desenvolvido desde o filósofo René Descartes até a filosofia do Iluminismo, passando pelo empirismo e pelo positivismo, que há de estar nas bases do desenvolvimento contemporâneo da filosofia e das ciências em geral, bem como também do marxismo. Tá? Então, ele apresenta uma crítica à modernidade,
Tá? A Idade Moderna, que é onde há de se desenvolver este pensamento, esta forma de pensamento. Uma crítica ao iluminismo e uma crítica ao positivismo, dentro deste livro, Dialética do Esclarecimento. Porque na concepção do Adorno, estes movimentos, tá, eles são representantes da teoria tradicional. Tá? Aonde, dentro da teoria tradicional, a razão era entendida como sendo subjetiva, formal e instrumental. Ou seja, ela visa atingir um determinado fim. Quando falo instrumental, é porque a razão está preocupada com os instrumentos necessários para atingir um objetivo. Instrumentos, com os meios. Minha preocupação é com os meios, não é com os fins. Eu não faço a pergunta, para que fim? Não, eu faço a pergunta por quê. Tá? Eu vou trabalhar com os meios, com os instrumentos. E não para que esta coisa que eu estou desenvolvendo há de servir. Não, isso eu não vou me perguntar. É o caso, por exemplo, das câmaras de gás que mataram inúmeros judeus a partir do movimento nazi-fascista, né? Mas as câmaras de gás, elas foram desenvolvidas corretamente dentro de uma razão instrumental, que não questionava para que aquilo ali seria desenvolvido, e sim, tá, a sua funcionalidade, que no caso seria matar o maior número de pessoas no menor tempo possível e com o uso de menos recursos. Né? Então, é uma razão que atende a um objetivo. Está preocupada com os instrumentos, mas não com a finalidade, que neste caso das câmaras de gás, ela é a matança discriminada de pessoas pelo fato delas pertencerem a uma determinada raça, de serem judeus. Tá? Já que o judaísmo é mais que uma religião, é um povo. Então, esta razão subjetiva, ela está voltada para os meios necessários para se atingir determinado fim proposto, do modo mais eficiente e econômico. E aqui, por econômico, vamos entender o menor gasto de tempo, de trabalho e de qualquer outro recurso que a gente possa pensar. Esta razão subjetiva, ela se propõe a adequar os meios aos fins propostos. E é tudo isso que vai ser criticado por Adorno, tá? Por meio da teoria crítica, que vai se opor a esta teoria tradicional, a este uso instrumental da razão. Adorno defende adotar a razão objetiva para entender e determinar os fins a serem atingidos. Veja, a razão objetiva, ela está presente nos grandes sistemas filosóficos. Platão e Aristóteles, eles estão voltados para um fim, que seria o bem maior da sociedade, a cidade-estado grega. Então, meu comportamento, meu agir ético, meu pensamento filosófico deve ser voltado para o bem comum da sociedade, o bem comum da sociedade-estado grega. Os medievais, a escolástica, ela está preocupada, sim, dentro de um modelo cristão, com o cristianismo. Então há uma finalidade. A finalidade é atingir uma perfeição cristã, que é se assemelhar a Jesus, o Cristo. Tá? Há a ideia de um inferno e há a ideia de um paraíso. Tá? Há uma promessa divina, há toda uma estrutura cristã dentro de uma história que se desenrola por meio da providência divina, e o humano estaria inserido. Há uma finalidade. A providência aponta para uma finalidade. A escolástica também tem uma finalidade, ela faz uso da razão objetiva e não da razão subjetiva. Que foi, veja, a razão objetiva foi profundamente combatida e atacada pelos filósofos iluministas, né, segundo a concepção do Adorno e do Horkheimer. Gente, tá? Mais uma vez queria reportar para vocês que este vídeo está vinculado a outros vídeos da playlist Escola de Frankfurt. Há necessidade de você ver todos para você ter uma compreensão boa
do que a Escola de Frankfurt. E há textos com material de apoio nos nossos blogs. Entenda que para você entender o pensamento de Adorno, é preciso entender os conceitos de teoria crítica em oposição à teoria tradicional, de indústria cultural e por que eles preferem o uso de indústria cultural, tá? E não cultura de massa, e da dialética negativa. A dialética negativa de Adorno, ela não está buscando uma síntese com uma nova afirmação, não. Ela está buscando uma destruição. Vamos destruir o que existe nesse momento. Então é uma postura destrutiva a todos os sistemas filosóficos, científicos, a ideologia então reinante, tá? Então por meio de uma dialética negativa. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha, muito obrigado pela presença mesmo. Valeu, até mais.